como trazer qualidade para dentro de um time. Saibam que esse tipo de conteúdo eu gosto bastante de trazer, justamente porque eu sei que é difícil às vezes você chegar numa empresa e falar assim, tá, eu fui contratado como QA ou eu tô trabalhando numa empresa nova como QA, como que eu faço para trazer qualidade para esse produto? Que raios que eu tenho que fazer para conseguir trazer qualidade para esse produto? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, tá bom? O que eu não pretendo falar aqui nesse vídeo? Galera, eu não pretendo falar aqui nesse vídeo muito relacionado sobre tecnologia, sobre código. Eu não pretendo ficar aqui falando também sobre necessariamente automação, tá? Então, se você quiser falar sobre automação, pode deixar nos comentários aí o seu pitaco que você quer ver nas nossas lives, mas hoje a gente vai falar sobre como trazer qualidade para um processo, tá bom? Então, para você aí que está querendo iniciar na área de qualidade, está mudando aí de empresa, nunca trabalhou numa outra empresa, sempre foi na mesma, se tornou QA nela e você está olhando assim falando, meu Deus do céu, quais são os primeiros passos que eu devo fazer quando eu entro numa empresa nova? Como que normalmente você pode trazer qualidade para o projeto que você está trabalhando, para o time que você está trabalhando? Gente, tem muitas formas de fazer isso, principalmente se você já é mais experiente. Claro que quando você aí é um júnior, né, quando você está querendo entrar na área, às vezes até mesmo estagiário, não necessariamente você vai conseguir fazer a maior parte das coisas que são necessárias do que um sênior faria. Porém, você consegue fazer coisas que necessariamente não são difíceis, são super fáceis de implementar e que com certeza você vai fazer a diferença dentro do time, mesmo sendo júnior. Isso é algo que eu acho muito valioso para quem está querendo começar na área, tá certo? E galera, só para vocês entenderem um pouquinho mais, tá bom? Quando você está entrando na área, a primeira coisa, aliás, quando você está entrando no projeto, a primeira coisa que você vai fazer provavelmente vai ser, você vai receber acesso o board de que você vai trabalhar. Então, o que você vai ter dentro desse board de QA? Você vai ter justamente uma coluna chamada QA. Desculpa, board de QA não, board do projeto que você está trabalhando. Você vai ter uma coluna chamada QA. Literalmente isso, galera. Dentro, quando você está trabalhando, né, normalmente a gente trabalha muito com Scrum, com Kanban. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Scrum, Kanban, como funciona metodologias ágeis, você pode procurar, que a gente tem vídeo também na Lumstack, né, a gente tem vídeo aqui no nosso YouTube comigo falando só sobre isso. De qualquer forma, quando você está trabalhando com esses processos, muitas das vezes você vai ter lá uma coluna, né, um status, uma parte do processo, um passo do seu processo, que vai se chamar teste. Exatamente. Todo lugar tem um processo de teste justamente porque você precisa retestar as coisas quando você desenvolve, né? Normalmente os desenvolvedores, por melhor que sejam, eles vão deixar aí problemas, alguns erros, alguns bugs possíveis dentro de cada feature. Obviamente aí considerando um projeto simples, um projeto rápido de se falar, porque bug você cria o tempo todo, né? Então quando você está entrando na empresa, a primeira coisa que você vai olhar é para essa coluna de qualidade, essa coluna de teste. Por quê? É lá que você vai se personificar, pelo menos no começo, pelo menos quando você estiver trabalhando como QA Júnior, e pelo menos na maioria das empresas. Claro que às vezes você pode ter mais de um time, porém a gente vai falar aqui como se você só tivesse um time mesmo. Dentro dessa coluna vai aparecer lá os cards, o que foi desenvolvido, como que foi desenvolvido, e você vai ter que fazer os testes. É simples assim, não tem muito mistério. Porém, esse é o jeito mais simples de se iniciar, claro, mas também ele é um jeito que você está fazendo pouco esforço, né? Porque você tem que dar poucos inputs. Você, como QA, não somente precisa testar essas features que estão no processo de teste, né? Que estão na etapa de teste, mas também você precisa garantir que você está fazendo algumas outras coisas. E olha que legal, galera. Muita gente às vezes fala assim, não, porque se tornar QA não é tão fácil assim, requisitos de QA são menores do que de dev, mas é difícil ser QA. Galera, é assim, na minha opinião sincera, eu não acho trabalhar com qualidade tão excepcionalmente difícil assim. Na verdade, eu acho até que bem simples e bem direto ao ponto trabalhar com QA. Mas, só para deixar claro para vocês, as matérias, né, os conteúdos que eu sempre falo para os meus alunos utilizarem, que eu sempre falo para os meus alunos trabalharem com, primeira coisa que você vai aprender, teste de software. Segunda coisa, processos da empresa. Terceira coisa, automação de teste. E a quarta coisa, você pode estar mexendo ali com testes de API. Na minha opinião, esse é o melhor combo que você pode fazer. Só que a graça mesmo é que para você se tornar QA, você só precisa aprender os primeiros dois, de verdade. Óbvio, tô falando aí um QA que vai trabalhar prioritariamente com testes manuais, tá bom? Não estou falando um QA que necessariamente vai crescer aí para se tornar um QA Engineer, que vai trabalhar com automação.
Tô falando ali um cargo inicial ou um cargo de QA manual, tá bom? E o mais legal de tudo, para você trabalhar com essa, né, com o que eu tinha falado primeiro, né, que é você encontrar essa coluna de QA para poder fazer os testes, você precisa entender um mínimo de teste de software, que é basicamente o que você sabe no seu dia a dia, na minha opinião, porque a gente vem com isso intrínseco de aprendido já. E não só isso, a gente também precisa aprender sobre processos. E por que sobre processos? Eu já falei sobre isso, inclusive, em uma outra live. Por que eu falo tanto sobre processos? Porque se você sabe incluir esses testes de software no momento certo do processo que você está trabalhando, né, do processo ágil, que você está trabalhando ali no seu dia a dia, você consegue ajudar a trazer mais qualidade de formas mais simples, tá bom? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você quer um start rápido e você quer chamar a atenção ali do entrevistador, ou você quer chamar a atenção ali da empresa que você iniciou. E tem muita coisa que somente entendendo sobre processo e teste de software, você consegue trazer para dentro da mesa. E o mais legal disso é que, na minha opinião, é algo relativamente rápido de se estudar, né? Eu acho que quando você está pensando em entrar na área de qualidade, uma das maiores medos do pessoal, né, que o pessoal sempre fala é programação, é trabalhar com automação. Eu entendo, apesar de eu achar a automação de teste super simples de fazer e ter realmente a questão de ser algo básico necessário, né? E simplesmente você ter que aprender a base da programação para poder trabalhar com automação faz com que facilite demais a sua entrada. Só que a graça é que teste de software e processos não é tão difícil assim, as pessoas não têm tanto medo. E na minha opinião, você transforma times dessa forma. O Natani falou aqui, Manny, quanto tempo você acha que leva para aprender metodologias ágeis? Natan, sinceramente, metodologia ágil, se você parar para estudar e sentar e ver como que ela funciona no dia a dia, você aprende em uma semana. Obviamente, eu não sei qual conteúdo você vai estar consumindo, tá, Natan? Mas, pelo menos o meu conteúdo, eu acho que você consegue aprender até mais rápido que isso. Porque todo mundo já passou por processo, né? Se você já trabalhou em alguma empresa, você teve que trabalhar em algum processo. A única coisa que você precisa fazer agora é aprender como funciona o processo ágil. E não é difícil. E, pessoal, por favor, não me levem a mal, tá? A automação não é algo ruim. Na verdade, todo mundo tem que aprender automação, mesmo você que está querendo ser um QA Júnior. A automação é necessário hoje no mercado, o mercado pede, tá certo? Você precisa entender como funciona e saber criar uma automação do zero. Eu te garanto que é super simples, mas a graça, mesmo assim, é que dentro do mercado você consegue trazer muita coisa boa, você consegue fazer muita coisa para o processo, simplesmente entendendo de testes de software e processos, tá certo? O Shinda falou que eu gosto muito de automação, mas no mercado brasileiro, pelo menos, já me candidatei a muitas vagas que pediam automação nos requisitos, mas na prática não usavam. Então, isso é verdade, galera. Acontece muito de você, às vezes, estar numa vaga que pede automação, eles falam que tem que ser um requisito necessário, e não é necessário no final das contas. E é por isso que eu acho que quando você está começando, aprender sobre teste de software é tão importante. Porque quando você está aprendendo sobre teste de software, quando você está colocando processos de qualidade, metodologias de qualidade no processo, você não está imputando uma linha de código, mas você está trazendo qualidade para o produto, galera.